Então, vamos lá. Fui desafiado, né, a apresentar a metodologia de como conquistar 30 alunos em 30 dias. Então, eu queria começar me apresentando. Quem não me conhece, eu me chamo Igor Pérez, tenho 32 anos, sou formado em administração de empresas, tenho MBA em gestão comercial e hoje sou aluno do curso de mestrado de neuromarketing por uma universidade americana. Pretendo concluir em 2019. Vou dizer para vocês que esse mestrado tem mexido muito comigo. Ele tem mexido em muita coisa que eu aprendi, quebrado muitos paradigmas, mas tem me ajudado muito no meu dia a dia, acrescentando assim novas técnicas, conhecimento que me ajudam na minha especialidade, que é vendas. Atualmente, eu trabalho como gestor comercial da PZR, que é a empresa que cuida das vendas da empresa MetaLife. Sou proprietário do CTA Pilates, que é onde eu desenvolvi essa metodologia, coloquei em prática e funcionou. Tá? Então, um pouquinho das atividades que eu exerço, também trabalho com treinamento, desenvolvimento pessoal, não tanto quanto eu gostaria por questão de tempo. Beleza? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a metodologia que eu desenvolvi, que funciona da seguinte forma. Bem simples, eu trouxe ela da gestão comercial. É atrair e converter alunos. Então, o primeiro passo da metodologia, que é bem simples, a gente vai construir baseado na atração, ou seja, trazer o maior número de alunos e pacientes para conhecerem o meu espaço. Beleza? Segundo passo, converter alunos em pacientes. Então, eu trouxe o cara lá, ele conheceu o meu espaço, como é que eu faço para tornar ele meu cliente? E no final eu vou ajudar vocês a montarem um plano de ação, para que vocês consigam colocar isso em prática. Beleza? Então, a primeira técnica que eu utilizei quando eu montei o meu estúdio foi um coquetel de inauguração. Tá? É um momento de inauguração de um estúdio, de Pilates, é essencial na construção da imagem que seus clientes terão com conhecimento da sua marca. Aí, alguns podem me perguntar, mas eu já tenho estúdio. Legal. Você pode remodelar o seu estúdio, refazer a inauguração de tempos em tempos, mexendo na decoração. Isso é sempre importante para que você atraia alunos. Como o meu caso foi um estúdio novo, então eu utilizei essa ferramenta para chamar o maior número de pessoas. Tá? Eu conheço alguns colegas que, nesse momento, eles têm uma certa dificuldade de convidar pessoas, de convidar amigos e pedir para os amigos convidarem amigos para conhecer o seu espaço. E isso é um grande erro. Utilizem todo o network de vocês, utilizem todo o conhecimento, as pessoas próximas, familiares, para convidar o maior número de pessoas para vir conhecer o seu espaço. Tá? Bem simples, um coquetelzinho, você pode até pegar na internet um modelo de inauguração, que ele funciona muito bem. Tá? Então, essa foi a primeira técnica que eu desenvolvi. Segunda técnica foi a parte de marketing digital. Por que minha palestra ficou por último? Porque eu queria passar com vocês algumas coisas que a gente ia construir durante o dia. Hoje, a pessoa que me assessora na parte digital é a Bruna. Então, o meu estúdio ele tem site, ele tem Instagram, ele tem Facebook, ele tem todas as mídias digitais para eu captar aluno. A gente, de vez em quando, mensura lá, quantos alunos vieram do Instagram, do Facebook. A gente não recebe um volume exorbitante, mas a gente tem bastante contatos que chegam até nós por esses caminhos. Eu faço um trabalho também que é bem simples. Para vocês que têm estúdio de Pilates ou estão montando um estúdio, separem uma verba para marketing. Ninguém vai sair batendo na sua porta sem que saiba que você existe. Acontece, tá? A gente vai chegar nesse ponto, mas você precisa estar presente nas mídias digitais. Então, pense em construir um site, pense em construir redes sociais fortes. Dá um certo trabalho, mas é bem importante. Hoje, vou até abrir para vocês. Eu gasto R$300 por mês investindo em Google e Facebook. O que eu faço no Google? Como eu tenho um site, eu faço um investimento para que as pessoas que pesquisem sobre Pilates na minha região encontrem o meu estúdio em primeiro. Então, onde é que fica meu estúdio? Fica ali em Campinas, junto com o Cobra Sol ali. Até, não sei se alguém tem estúdio ali na região, mas quando eu fui montar esse estúdio, as pessoas me chamaram de louco. Ele dizia assim, você vai montar? Tem 33 estúdios na região. Fiz uma pesquisa. Aí só na região de Campinas e Cobra Sol tem 33. Até a Gabi era uma
porque eu conversava, eu fazia estúdio, fazia pilates também na minha rua, ali onde eu montei estúdio. E eu falei assim para a pessoa que me chamou de louco, eu falei assim, olha, se tem 33 estúdios é porque tem público. Porque senão não teria 33. E eu te garanto que cabe mais uns 20. E fiz uma conta simples, bem simples. Falei, na região de Campinas e Cobrasol, a gente tem aproximadamente 100 mil moradores. É mais ou menos isso, pela pesquisa que eu fiz ali. 100 mil moradores. Eu falei assim, pô, se a gente pegar 2,5% da população, dá o quê? 2.500, né? 2.500, você divide por 50 estúdios, dá 50 alunos por estúdio. 50 alunos é um número bom para um professor só? A maioria dos estúdios, a maioria, o professor trabalha sozinho. E o cara que tem 50 alunos tem que trabalhar bastante para dar conta. Bastante para dar conta. Então, é uma conta simples, eu falei, a gente ainda tem espaço para muita gente. Como eu disse para vocês, a partir do momento que as pessoas começarem a conhecer cada vez mais o potencial do Pilates, cara, vai faltar estúdio. Vai faltar estúdio. E uma coisa bem engraçada, tá? O meu estúdio de Pilates, mesmo com todos esses concorrentes, o maior número de alunos que veio, nunca tinha feito Pilates. Nunca tinha feito Pilates. Eu fiquei abismado, porque eu não imaginava. Eu imaginei até que eu ia ter um problema certo com concorrente, porque assim, muitos deles são meus amigos, eu conheço. O cara assim, pô, tá tirando meu aluno, o cara foi no seu estúdio. E não. A maioria, acho que 70%, 80% nunca tinha feito Pilates, e o restante, uns 15%, 16%, tinham parado e estavam voltando. 2 ou 3% veio de outro estúdio, porque estava mais próximo, ou porque faz um trabalho. Eu achei isso muito legal e queria dividir com vocês, porque tem muita gente querendo fazer Pilates, e uma coisa fundamental, eles não querem andar para ir para a aula de Pilates, eles querem fazer na porta da casa deles. O cara não quer se deslocar 20, 30 minutos para ir fazer Pilates, ele quer comodidade, ele quer próximo, ele quer estar ali o mais perto possível, para que ele vá e volte a pé. Por que isso? Aqui em Florianópolis, assim como grandes cidades, a gente tem uma dificuldade muito grande de mobilidade. Muito grande. Então, se a pessoa tiver que pegar um carro, aí ela tem problema para estacionar, tem questão de segurança e deixar o carro na rua, é sair com o carro da garagem, voltar. Então, isso tudo incomoda. Aí o cara pega um trânsito. Ontem, por exemplo, eu tinha um compromisso às 8 da noite. Saí de casa às 7h30. Perto, não levo 10 minutos. Cheguei atrasado. Teve um acidente na BR e parou. Quem é daqui sabe. 8 horas da noite, não deveria ter trânsito, pro lado de Biguaçu ali, ou tem um trânsito leve, meia hora eu chego. Cara, se o cara vai para a aula de Pilates, ele perdeu a aula. Se você está com 3 alunos no próximo horário, fica complicado de você atender. Então, as pessoas não querem passar por isso no Pilates. Acontece, sim, eu tenho aluno que vem lá de Biguaçu treinar com a gente. Tá? Mas isso é exceção. São muito poucos. Então, marketing digital, você acaba gastando pouco, porque o investimento que você faz em Google é só para pegar a região. Você consegue segmentar ele por bairro ou por região demográfica. Então, para mim, funciona muito bem. Outra coisa bem importante, desses 33 estúdios, sabe quantos tinham sites? Chuta. 5 tinham site. Redes sociais, nem todos tinham. Então, assim, eu fiquei imaginando, assim, eu tive uma aluna que veio pelo Facebook, se eu não me engano, e ela era de marketing digital, ela trabalhava na Dígito, acho que era isso, né? Trabalhava na Dígito, dela passava, que era caminho da casa dela, para fazer Pilates e ir embora. E aí, eu assim, tá, como é que você encontrou a gente? Ah, encontrei no Facebook. Eu assim, pô. Aí depois de um tempo, a gente acabou perdendo essa aluna, porque ela foi para o estúdio próximo da casa dela, que ela falou que estava muito complexo, ela chegar o horário da aula, senão tinha que quebrar o horário, tinha que fazer 6h30, 7h30. E isso me mata completamente no quadro de horários que eu tinha. Então, a gente acabou perdendo a aluna, justamente por isso, porque depois ela descobriu um estúdio que estava próximo da casa dela. Aí uma pergunta simples que eu fiz, o que essa moça está fazendo, que está perdendo a aluna, que quer fazer Pilates, que está do lado da casa dela? E ela está vindo aqui no Cobrasol fazer comigo. Então, assim, eu não tenho medo de dividir. Provavelmente a gente... eu não entendo concorrente como uma coisa ruim, entendo concorrentes como uma coisa muito saudável.
Vou dizer para vocês, eu queria muito me unir com o pessoal do Pilates, professores, para a gente começar a fazer um movimento na Beira-Mar de São José e Florianópolis, de levar aulas de Pilates, porque quanto mais gente conhecer o método, mais aluno a gente vai captar, e nesses eventos vão ter gente que não conhece o método, vão passar a conhecer, todo mundo entrega seu folder, cartão, e todo mundo pega aluno. Mas isso é mais assim, eu converso com alguns e tenho bastante vontade de fazer isso. Mas voltando aqui, essa é uma grande estratégia que eu consegui parte dos 30 alunos em 30 dias. Tá? Então fiquem bem atentos às dicas que a gente trouxe, o Instagram é uma ferramenta muito poderosa e o Facebook também. Aqui foi o grande segredo do meu estúdio, a localização. Eu estou numa rua, para vocês entenderem, que ela tem bastante movimento. Todo mundo aqui, nem todo mundo é daqui, mas vocês conhecem a Big Pan, que é a padaria 24 horas? Então, eu estou bem próximo dela. Eu estou quase em frente ao Hotel Vélez. Então, é uma rua de passagem, muita gente passa. O que eu apostei quando eu escolhi esse local? Eu apostei em pegar as pessoas próximas, já como eu já tinha feito bastante pesquisa e conhecia. Porém, eu perdi a questão do estacionamento. É bem ruim estacionar ali. Muito ruim mesmo. Mas eu apostei nessa coisa. Do cara ir a pé, eu falei, pô, muito pouca gente vai vir de carro. Então, eu apostei. Então, assim, a minha localização, eu explorei da seguinte forma. Quem conhece a região aqui de Campinas e Cobrasol, a gente tem bastante médico. Então, você pode visitar todos os médicos da região, e não é no médico, às vezes, que você precisa ir. Você pode ir na secretária e fazer uma amizade com ela. Deixar um folderzinho para ela te indicar. Nem sempre a gente vai conseguir falar com o médico, mas a secretária dele é bem acessível. Você pode convidar ela para fazer uma aula com você, para conhecer, fazer uma parceria de desconto para ela. E mesmo que ela não vá, você pede ajuda para ela na divulgação, fala que você é novo, vê se tem um tempo para falar para o médico, vai ser difícil, mas é possível, de você divulgar o seu estúdio. E ali a gente tem uma gama grande de clínicas e médicos. Então, quando você explora isso, é muito importante, sabe por quê? O cara que sai do médico, o médico diz para ele, você tem que fazer pilates, isso acontece muito, ele vai fazer pilates. Ele não vai fazer hidroginástica, não vai fazer musculação, ele vai fazer pilates. Mesma coisa quando o médico diz, você não pode fazer pilates. Não tem Cristo que convença o cara a fazer. E a força dos médicos, elas nos auxiliam muito. Porque hoje muita gente vem com indicação médica. Muita gente, a maioria, como você falou. Eu tenho dores nas costas, vem indicação médica. Agora você imagina, se o médico indica pilates e fala, vai nesse estúdio aqui, o peso que isso tem. Muito grande. Eu vejo porque, assim, quando você tem uma lesão e o médico indica um fisioterapeuta, eu conheço esse fisioterapeuta aqui que é bom, vai lá, trata com ele, pós-cirúrgico e tal, você fica com medo de ir em outro. Fala assim, não, o cara está falando que esse é bom, vou nesse. Às vezes tem outros melhores, entendeu? Mas você fica com receio. O médico, ele é a pessoa que você confia. A pessoa que você mais está confiando naquele momento. É o cara que vai te operar. Você vai passar por uma anestesia geral. Então fica muito difícil. E o médico é onde a gente vai buscar a solução para problemas. Quando ele te aponta pilates e diz assim, vai lá no CTA que tem 2 meninas muito boas, fisioterapeutas, me apresentaram aqui, eles têm uma metodologia muito legal, tal. Cara, a venda está feita. Ela vai chegar e vai fechar o pacote e vai treinar com a gente. Então, isso é muito importante. A outra parte que eu consegui bastante aluno, comércio da região. Quem que tem bastante loja próxima, empresas, que tem estúdio que está próximo? Pergunta bem simples que eu faço. Você já foi divulgar seu estúdio lá na empresa, fazer uma parceria? Você já descobriu quantos funcionários tem na empresa? Tentou fechar um horário para eles? Só para os alunos? A gente vai fechar um horário só para vocês. Vocês treinam juntos. Isso é muito legal, sabe por quê? A gente tem experiência lá no período da tarde, tem 3 amigas que fazem aula junto. A professora do estúdio, a Grazi, está ali. Então, assim, uma puxa a outra. Elas fecharam o horário das 4 da tarde, né? Das 3 da tarde, das 3 às 4. As 3 juntas, vão sempre juntas, elas têm a sensação de ter conseguido uma negociação boa, que eu tenho uma negociação fechada, quando fecha uma turma, a gente faz promoção de pacote familiar, trimestral, semestral também, e uma puxa a outra, não deixa de existir. E elas estão lá, sempre no horário delas, bem certinho, a aula é divertida, é legal. Então, isso é bem interessante.
Quando você vai numa empresa que tem 20, 30 funcionários, 15, divulga e fala assim, a gente pode fechar um horário só para vocês. Das 7 da manhã, um horário do almoço. Eu tenho pessoal que faz no horário do almoço, que é da empresa. Então, isso ajuda muito. E eu tenho certeza que na região de vocês, próximos, deve ter diversas empresas, desde aquela que é bem pequenininha e aquela que é grande. E quando você divulga lá, você consegue 5, 6 alunos rapidamente. Tem muita gente que fala assim, eu estava querendo fazer Pilates, mas eu não sabia onde. As pessoas têm preguiça, elas esperam cair no colo. Esse dia foi a gerente do banco lá me visitar, do Itaú. É que a gente também não perde nada, né? O gerente do Itaú foi lá para abrir conta, aquela coisa, convence, cartão de crédito. Aí ela vendeu o peixe dela, eu vendi. Você já fez Pilates? Não, então, eu fiz, mas eu não gostei, que não sei o quê. Eu falei, não, mas então você não fez Pilates de verdade e tal. Comecei, cara, já fui ali com ela no estúdio, já marquei aula experimental. Você vai vir aqui, apresentei todo o estúdio. Nossa, mas seu estúdio é bonito. Depois eu vou mandar o site para vocês, quem quiser, ir lá conhecer também. É muito bonito. Não, porque eu não consigo. Daí ela disse assim, já fica até a dica que ela marcou, acho que contigo, Graça. Ela disse assim, ó como é louco isso, a aula experimental, quando ela fez, que ela disse que tinha feito lá, ela disse que ela não conseguia fazer aquela elevação na step share. Não consigo fazer nenhum exercício do Pilates, é muito difícil aquilo, eu vou fazer crossfit. Eu falei, meu Deus. Juro que ela falou isso. Eu falei assim, como assim você não consegue fazer Pilates e vai fazer crossfit? Pula na caixa. Eu falei, não entendi. Aí eu fiquei pensando aqui, cara, não quero criticar ninguém, longe de mim, mas a gente tem que tomar muito cuidado com como a gente atende o aluno. Ela se frustrou porque ela não conseguia fazer exercício. Talvez a gente teria que ter utilizado outro caminho com ela, fazer com que ela conseguisse fazendo os exercícios e aumentando o grau de dificuldade devagarinho, para que ela não se frustre por não fazer o exercício. Lá no estúdio a gente já tem outra que é assim, ela quer exercício difícil, quer virar de ponta cabeça, quer as coisas mais difíceis do mundo. Então, às vezes, a Grazi vem ali e bate a cabeça, aí achamos um exercício que ela não conseguiu fazer. Nossa, agora que ela não falta na aula porque ela quer fazer aquele exercício. Então, você tem que achar o equilíbrio entre seus alunos, para você não perder. Beleza? Clínicas. Eu sei que algumas clínicas de estética, elas têm Pilates, mas muitas não. E tem tudo a ver com estética. Pilates ajuda muito na questão de modelar o corpo, ajuda muito na definição. Então, assim, por que não casar a questão da estética e fazer parcerias com as clínicas da região? Fazer até pacotes fechados, não sei. Aí vocês podem bolar ideias. Tem gente aqui que trabalha com liberação, trabalha com outras coisas, então pode agregar essa parceria com as clínicas. Academias. Muitas academias não têm Pilates e quando tem não consegue tocar o estúdio, porque é difícil. A gente tem aqui a nossa colega que eu conheço, que veio de São Paulo. Ela escolheu esse nicho para trabalhar só dentro de academia. Em breve ela vai soltar um case aí, a gente vai fazer uma reportagem com ela. Mas muitas academias não conseguem levar isso de Pilates. Por quê? Porque não estão focadas nisso. Fala, não é o público da academia. Como assim não é o público? Entendi. Isso é legal. A gente acha isso uma baita oportunidade, mas a maioria das academias não tem. Então, existe a possibilidade de fazer uma parceria. E isso é bem importante. Tá? É legal esse case, porque ela tem esse foco, e tu também, e a gente sabe de bastante academia que dá certo. Agora, outras não dão, justamente porque não tem parceria com o dono da academia ou apoio. A empresa, eu falei, condomínios, foi uma grande sacada minha. Região de Campinas e Cobraçó é cheia de condomínio. Então, eu tenho um prédio do lado, um de frente, um atrás. O cara desce e já sai quase ali. Então, vai no condomínio, divulga. Às vezes, eles não deixam vocês entregarem panfletinho ou cartão do estúdio. Qual que é a estratégia? Fica amigo do porteiro, do zelador. Faz amizade com eles. É sério, eu não estou brincando. Tudo vai depender de interação humana. Faz amizade com esses caras. Vou te dizer, quem está aqui sabe que um dos grandes segredos do meu estúdio conseguir isso é graças a meu pai. Você sabe por quê? Meu pai, ele é amigo do porteiro zelador do lado, ele é amigo do cara da frente, é amigo do cara da padaria. Então, onde ele vai, tá com o cartãozinho do estúdio no bolso e vai entregando. A gente tem um estúdio lá, vai lá. Ele escuta alguém falando no meio da rua, passou, o cara olhou para o estúdio, ele está lá na frente. A gente tem um estúdio Pilates, vem conhecer, já vai arrastando para dentro. Então, assim, essas parcerias,
elas funcionam bastante. E aí ele faz amizade com o pessoal do condomínio. Já sabe até quando o cara faltou que vai viajar, que o cara, hoje ele não vai na aula. Vocês veem, cara, vocês veem como não é mentira. O cara que corta a grama do condomínio da frente, que mora lá, corta a grama do jardim do meu estúdio. Porque ele fez parceria, ficou amigo do cara, e ele daí indica para todo mundo o estúdio. Então, assim, esse tipo de coisa, cara, é o que mais vai funcionar. Mais vai funcionar. E aí eu sempre pergunto, as pessoas falam assim, acho que eu vou vir aqui e vou entregar uma receita maravilhosa, a fórmula de Bhaskara do como conquistar 30 alunos em 30 dias. Cara, são coisas simples. Sabe o feijão com arroz? É a coisa mais difícil que tem de fazer. Eu brinco. O mais difícil de fazer é o feijão com arroz. Simples. Fazer uma parceria com os condomínios e associações próximas. Associações de moradores, por exemplo. Tem aquelas associações de idosos. Vocês já foram procurar se tem alguma coisa próxima? Eu estou próximo da Beira-Mar de São José. Meu sogro, que treina comigo, ele faz a hidroginástica lá só com os idosos. Ele já fala para todos os idosos lá do estúdio Pilates. Não, porque eu estou fazendo Pilates, agora eu consigo amarrar o... Que eu contei a história ali. Agora eu consigo amarrar o sapato, agora eu estou bem melhor. E aí ele já faz essa publicidade para mim. Então esse tipo de parceria é que vai movimentar o seu estúdio. Aqui a parte de explorar o ponto comercial. Vou dizer para vocês uma coisa que eu acho um grande erro, tá? Um grande erro. Eu já conversei isso com a Gabi, que é a menina que falou do case aqui, quando ela mudou de estúdio. Ela contou a história, ela ficou emocionada ali, estava se controlando para chorar, porque a gente brinca que quem veio no primeiro Pilates Summit e a menina que apresentou o case chorou bastante, que foi a Ana Paula, né? E quando eu conheci ela, foi porque eu passei na frente do estúdio dela, entrei, convidei ela para vir no evento, ela veio, então eu conheci aquele estúdio. E quando ela mudou para esse estúdio novo, eu acompanhei todo o processo de mudança. E fui observando isso também. E o estúdio dela antigo era todo plotado. Era uma esquina, em Campinas, São José, todo plotado. E quando ela mudou para esse estúdio, ele não estava plotado. Ali eu tive certeza do que eu posso dividir com vocês. Quem for no estúdio dela vai ver, a nossa colega esteve lá, não tem nada, só tem sabe aquele aberto e fechado que você vira? Você deixa assim na porta, pendurado? Só tem isso. Sabe o que ela falou para mim? Todo dia 3, 4 pessoas batem na porta, porque vê que eu estou aqui, para perguntar como é que funciona o Pilates, que viu fazendo aula, que tem interesse. E lá no outro não acontecia. Você sabe por quê? As pessoas não veem que tem gente dentro. As pessoas se inibem de ir lá bater, medo de atrapalhar. Não que seja ruim a plotagem, mas é importante que você saiba utilizá-la da melhor forma possível. Plotar tudo e a pessoa não vê nada do que está dentro, não saber se está aberto, se está fechado, é ruim. Então isso foi um grande diferencial que ajudou ela a dobrar o número de alunos, muito rápido. Hoje ela não dá conta mais e está fechando a parceria com a segunda professora, que não dá conta mais. A Ju esteve lá, né? A gente chegou bem na hora que ela estava na reunião com a menina. Então, assim, para aumentar o número de horários. Então, no meu caso, é uma casa de esquina, então eu tenho uma fachada bem grande em cima e embaixo, onde de qualquer lado que as pessoas estiverem passando da rua, facilmente elas identificam que é um estúdio de Pilates e já tem informação do telefone, do serviço que a gente oferece. Então, isso é bem importante. Outra coisa, a forma que utiliza as cores, a logo, isso é fundamental. A gente sabe aí de muita gente que... Até tem algumas empresas que dão, tem gente que pega e faz ali uma criação por conta. Tem que tomar cuidado, porque essa é a cara da sua marca. O Diogo esteve aqui falando nessa importância. As cores que vocês utilizam, elas são bem importantes para associar a bem-estar, a saúde, que é o que o Pilates quer transmitir. Então, em cada detalhe, a gente pode estar fazendo isso. Cavalete, eu vejo assim, às vezes as pessoas estão dentro de locais, São Paulo, por exemplo, ou condomínios aqui de empresas que você não tem, de repente um cavalete indicando que tem um estúdio de Pilates, uma placa. Então vocês podem explorar isso, um totem, da melhor forma possível. Para quê? Para que as pessoas saibam. Uma coisa simples, a gente tem o estúdio ali da Berrini, que é da Metalife, né, dentro de um prédio comercial. Assim, ó, tem várias empresas. Cara, lá na recepção, coloca uma informação, estúdio de Pilates no último andar, ou um cavalete, ou uma propaganda dentro do elevador, conversa com o síndico, vê se ele libera essa informação. Tudo isso faz a diferença.
Tá? Então, eu explorei muito bem a questão visual, tá? Desde a fachada ao jardim que a gente fez, foi uma coisa bem simples, tá? Nada demais, é uma graminha. Todo mundo aqui que já viu tudo plotado, você já viu o cara que chega assim, bota a cara para ver se tem gente dentro? É a coisa que mais acontece. Aí se o cara vê que tem ninguém, ele não bate na porta e vai embora. E aí ele passa na frente do outro estúdio de Pilates e entra e você perdeu um aluno. Eu sei porque eu já fiz isso. Porque assim, ó, como eu visitei, eu vou falar para vocês hoje. Então, por exemplo, eu tive isso no estúdio. Eu tenho isso no estúdio. Porque assim, ó, no meu caso é uma esquina, é parede, eu tenho uma janela grande e a porta de vidro. Na porta não tem nada, só aquele aberto e fechado. E quando eu chego lá e vejo que está fechado, que tem gente, eu já entro, que eu tenho toque, né? Vou lá e arrumo. Então assim, e fico brabo com elas lá. Falo, tem que deixar aberto, senão o cara não vê que não entra. Porque tem um portãozinho para ele entrar. Então o portão está sempre aberto e o aberto ali escrito, para que a pessoa se sinta bem para ir lá. Então assim, só voltando, é bem importante essa questão, se o cara está vendo que está dentro. No caso do sol ali, especificamente da janela que eu tenho, eu coloquei aquela película espelhada para proteger do sol, mas as pessoas conseguem ver. De noite, quando ele fica iluminado, fica bem bonito. Eu sei também que tem alunos que se incomodam. E a gente tem que cuidar disso. Então, assim, como é que você vai cuidar disso? Você vai posicionar os seus aparelhos para que a mulher não esteja fazendo uma elevação assim de costa, a bunda para a rua. Porque o seu aluno vai falar, daqui a pouco tem os caras lá assim no vidro olhando a bunda das meninas. Entendeu? A gente tem que pensar em tudo. Uma das coisas bem importantes é assim, ó, pensar no bem-estar do seu aluno, se ele vai se incomodar ou não. Aí, essas coisas, ou você fecha só uma parte até uma altura e deixa a outra aberta, você faz um pouco vazado. Então, são todas estratégias de comunicação, mas muito importante que as pessoas consigam ver o que tem dentro, se você está aberto, se você está fechado. Quando ele é todo plotado, às vezes atrapalha. Tudo depende de onde você está. Que eu estou te falando. Por exemplo, ali onde eu estou com os estúdios, é muita gente que passa a pé, região de Campinas e Cobrasol. Muito a pé. Bairros. Região central um pouco mais... Então, assim, o cara está a pé, ele não entra. Ele não entra. Ele vai lá no vidro, como eu falei, às vezes olha, não consegue ver e vai embora. E assim, ó, é uma pesquisa empírica que eu fiz, mas eu conversei com muitos donos de estúdios, eu observo muito e o comportamento das pessoas quando eu estou dentro dos estúdios. Então, são coisas que eu fui notando e trouxe para o meu e deu muito resultado. E que eu falei, no caso da Gabi, ela mesmo chegou para mim e falou assim, cara, eu não vou plotar mais minha porta. Não vou plotar. O que a gente vai fazer? Eu já conversei com ela. Você faz uma placa em volta do vidro para que as pessoas vejam o telefone, o WhatsApp, aquela que não quer entrar, mas que elas saibam que está aberto ou fechado e se sintam confortáveis a ir ali entrar. E ela posicionou os equipamentos para que os caras façam exercício para o outro lado, então que ficam protegidos. Então, tudo isso a gente tem que estar pensando. Beleza? Uma coisa bem legal é explorar seu network de seus alunos. Às vezes eu sei que é um pouco chato pedir para aluno, indicar aluno, essas questões. Mas a gente pode ser inteligente nisso. Tá? A gente pode criar campanhas envolvendo ele, fazer com que os alunos convidem amigos. Por exemplo, quem aqui já fez, por exemplo, uma aula aberta, uma aula livre? Alguém já fez? Uma aula livre, por exemplo, num sábado, do seu estúdio, vou fazer uma aula na beira-mar, convidou os seus alunos e pediu para eles convidarem os colegas. Na praia, a Andréia faz na praia, direto. Né? Posta vídeo direto, o estúdio dela lá nos ingleses. Então ela está direto fazendo esse tipo de aula. Quem de vocês já fez uma aula dessa? E funcionou? Foi legal? Os alunos adoram? E se você abrisse essa aula para os seus alunos convidarem, de repente, um irmão, a mãe, primo, vai ser uma aula livre. Será que você conseguiria 1 ou 2 alunos? Não estou falando de 1000, estou falando mais 1 ou 2. Qual é o custo disso hoje? Seu tempo, 2 horas do seu tempo? São coisas simples. Hoje, no nosso estúdio, vou chutar baixo, tá? 90% das pessoas que fazem aula experimental ficam. 90%. A gente teve uma aluna que a gente sabe, né, Grazi, que acho que veio da empresa ali do lado, que rodou uns 5, 6 estúdios. Aquele cara que faz um mês Pilates de graça. Às vezes vai só pelo preço, mas isso hoje, da maneira com que eu trabalho, é exceção.
Eu sei que eu vou perder um ou outro. Mas assim, é tão pequeno o que a gente perde que não faz diferença. E eu vou te ser bem sincero, tá? Não se ofendam se alguém de vocês faz isso. Mas o dia que os profissionais de Pilates começarem a baixar o preço para conquistar aluno, todo mundo vai perder. E ele vai ser o que mais vai perder. Porque o aluno que está com ele só por preço, a hora que o cara que é bom baixar o preço e começar a arrebentar, ele vai perder. Aluno que vem por preço, vai por preço. Então, o segredo tem assim, ó, quando eu falei conquistar 30 alunos em 30 dias, a primeira pergunta que não é baixando o preço não, né? Não, não é baixar o preço. Não é desvalorizar o meu produto. A gente tem que valorizar. Às vezes, vou contar para vocês, que alguns já conversaram comigo. A gente está negociando equipamento lá da Metalife, o cliente liga, não, porque o concorrente faz a 12 mil, faz a 10 mil, faz a 8, parcela em 10 vezes. Eu perguntei para a mãe de uma cliente, isso é caso real, tá? O pessoal está aí, sabe? Eu olhei para ela e falei assim, sua filha se formou em fisioterapia? Formou. Tá, e a senhora que pagou a faculdade dela? Pagou. Quanto que era a mensalidade? Uns 1.000 e pouco, né? 5 anos. A senhora gastou 60 mil para sua filha se formar, né? Mais ou menos isso. Falei, fora os livros, tudo isso, quase 100 mil, né? Legal. Então tá, vamos fazer assim, ó. A senhora coloca lá um equipamento mais barato, daí acontece um acidente com de R$2.000, você estraga toda a carreira da sua filha e seu investimento de 100 mil foi por água abaixo. Mais ou menos assim que eu falei. Não vou falar exatamente como eu falei, senão... Porque um pouquinho mais agressivo eu fui, assim. E eu falei, e a senhora quer economizar R$2.000 nos equipamentos? É isso que você está me dizendo, que você vai jogar 100 mil fora por 2 mil? Não estou entendendo a conta da senhora. Ela, é verdade, né? Falei, cara, sua filha se formou em fisioterapia, ela vai pegar um monte de gente com lesão, doente. A senhora já pensou se acontece um acidente? Você já pensou o risco que isso pode... Cara, a carreira dela pode ir para fora. E ela estava numa cidade pequena, eu falei, pior ainda. Porque São Paulo, você sai da Zona Norte e vai para a Zona Sul, ninguém te conhece. Uma cidade pequena, com 30, 40 mil habitantes, um abraço, acabou. Você tem que ir embora. Então, assim, a gente tem que valorizar... Cara, quem aqui é educador físico ou fisioterapeuta estudou de 4 a 5 anos para se formar. É muito tempo investido, é muito suor. O cara tem que fazer curso de extensão, vocês não podem parar de estudar nunca. Então tem que valorizar o seu trabalho. Se você não valorizar, ninguém valoriza. Enfim, só um parênteses. Então, assim, vamos usar nosso network, vamos convidar os amigos, fazer, de repente, esse trabalho que eu te falei, de uma aula ao ar livre, convidar as pessoas. Beleza, consegui atrair, as pessoas estão vindo no meu estúdio, e agora? Como é que eu faço para converter eles em alunos? Eu sei de muita gente que passa aluno, o aluno chega, mas tem a dificuldade de vender. Eu sempre dou uma dica. Quem aqui nunca trabalhou com venda e atendimento ao cliente, hoje teve a oportunidade de entender um pouco sobre atendimento, mas existem alguns cursos gratuitos ou até alguns pagos, vale muito a pena o investimento para aprender um pouquinho sobre técnicas de venda, porque vocês estão vendendo o trabalho de vocês. O momento que o aluno chega lá, ou seja, para conhecer o estúdio ou para uma aula experimental, é uma venda. E para isso existem técnicas. Então, busque esse conhecimento. Beleza? Uma pergunta que eu sempre faço: como você se sentiria sendo atendido por você em uma aula experimental? Isso é bem importante. Se perguntem isso. Eu vou dar um conselho de amigo aqui. Cuidado com o celular. Pavor de professor que dá aula com o celular na mão. O cara está fazendo exercício e o cara está digitando. O cara está atendendo o telefone. Cara, como é que seu aluno se sente? E vou dar uma segunda dica aqui, aproveitando. Quantos de vocês praticam Pilates? Regularmente? Já melhorou o número do ano passado. Ano passado foi menos. Cara, vocês são o exemplo do aluno de vocês. Eu sou uma vergonha, mas eu não sou professor de Pilates. Eu vivo faltando. Não, mas eu fiz Pilates, comecei em 2010. Mas é que assim, o meu tempo é tão curto, a Grazi vive brigando comigo. Você não vai treinar, não sei o quê. Então, enfim. Mas assim, pratiquem Pilates. Por 2 motivos. Primeiro, para vocês estarem bem preparados e não fazerem feio na hora de demonstrar um exercício. Tá? E o segundo ponto mais importante, para vocês saberem como é ser um aluno de Pilates. O ano passado eu dei a dica aqui para que vocês trocassem experiências. Quem veio sabe. Faz uma parceria com algum amigo seu que é professor, onde você dá aula para ele dá aula para você. Você vai se experimentar enquanto aluno. Você vai perceber
alguns detalhes no atendimento dela que você vai poder incorporar no seu. Você vai conhecer exercícios novos, maneiras diferentes. Então, isso é bem legal. Você gostaria de ser o seu cliente? É a segunda pergunta que eu te faço. É bem importante a gente parar para pensar nisso. Se eu fosse o meu cliente, como ele se sente hoje? Como eu iria me sentir? Quais os fatores que vão influenciar um cliente na escolha do produto ou serviço, que no caso aqui é o Pilates? Qualidade, atendimento e preço. Preço é o terceiro fator. Tá? Essa é uma pesquisa que a gente fez com os alunos. E posso falar para vocês sem sombra de dúvidas. O preço é o terceiro. E, em média, quando a gente vai escolher qualquer produto, ele está em terceiro ou quarto também. Primeira coisa que eles olharam, qualidade e atendimento. Qualidade do espaço, o ambiente é limpo, organizado, tem um cheiro agradável, tem segurança. O atendimento do profissional. Tá? Eu vou depois passar uma das coisas que eu acredito que faz muita diferença. E o terceiro é o preço. Se o cara não tiver condição de pagar, infelizmente, ele não poderá ser meu aluno. Mas se o preço for um pouco mais caro que o outro, eles estão dispostos a pagar. Todo mundo aqui, de vocês, está disposto a pagar um pouco mais por qualidade de atendimento. A gente não está disposto a pagar algo abusivo, mas um pouco mais todos vocês estão. Beleza? Por que a gente perde um cliente? 68% estão insatisfeitos com a atitude do pessoal. Ou seja, 68% dos alunos que saem do seu estúdio, por mais que eles digam, é por insatisfação pelo atendimento. Alguma coisa a gente deixou a desejar. E o que a gente tem que aprender? A gente não tem que se lamentar pela perda, a gente tem que aprender com ela. O que eu deixei a desejar com esse cidadão, com esse cliente que eu perdi? E vou aprender para não cometer esse erro com outro. O que o cliente quer, aqui a Cris também passou, é atenção, ser tratado como ele merece, soluções e não mais problemas, agilidade, compromisso e precisão. Ferramentas para conversão. Minha principal ferramenta se chama aula experimental. Agora eu vou falar como uma pessoa que fez aula experimental em alguns estúdios. Espero que não tenha feito com nenhum de vocês para não ficar chateada comigo. Cara, eu vou te dizer que mais da metade das aulas experimentais que eu fiz, ninguém me explicou sobre o método Pilates, sobre respiração, powerhouse. 50% para mais. Tá? Então, assim, às vezes a pessoa só perguntava para mim, você já fez Pilates? Em alguns eu dizia que sim, outros diziam que não. Não importa. Os caras que explicam, mesmo que eu sei, então senta aqui para a gente lembrar e eu ver como é que é a tua respiração. Deixa eu ver se você sabe respirar. Cara, eu lembro como se fosse hoje, assim, quando eu estava... a gente tem as professoras, a Mari... Deixa eu ver sua respiração. Primeira coisa que ela me perguntou. Então, assim, isso passa a credibilidade, segurança do método. Cara, eu cheguei para fazer aula experimental, o cara falou assim, então vamos lá, vai me botando para fazer exercício, 50%, tá? Quer ver o que mais me mata? É o seguinte, eu acabei o exercício, o cara faz assim, deixa eu ver agora. Vamos fazer esse. Não, esse aqui não. Vamos fazer esse. O pior é que vocês estão pensando, que vocês sabem que isso acontece. Daí você vai para aquele. Daí tá. Daí o professor vai falar assim, daí você acaba. Faz 10 repetições desse, acabei. Aí você olha para o cara, a primeira vez você fica meio assim, né? Acabei, professor. Daí o cara assim. Tá, agora vamos ali, vem aqui comigo. Daí você vai. Você fica igual de arrasto, andando para um lado e para o outro dentro do estúdio. E vai em um, vai no outro. Cara, é sem te explicar o que é o aparelho, qual é o objetivo do exercício, para que serve aquele exercício. Cara, não faz sentido, o cara não vai converter, eu não vou ser aluno dele. Você sabe por quê? Você sabe como você ganha um aluno na aula experimental? Vocês sabem, não? Quando ele confiar em você. Tem um livro que chama A Velocidade da Confiança. Quanto mais rápido vocês estabelecerem uma relação de confiança, mais rápido vocês terão resultado. E no nosso caso, a gente tem uma aula experimental para fazer isso. Então é o seguinte, quando vocês fizerem uma aula experimental, vocês estejam preparados. Mas o cara chegou aqui agora e quer fazer aula experimental aqui. Tem um modelo de aula experimental e uma coisa muito importante, que muitos não fizeram. Muitos não sentaram e conversaram comigo 2 minutos antes da aula para perguntar se eu tinha algum problema de saúde, se eu tinha alguma lesão, tinha algum objetivo específico com Pilates. Simplesmente deram a aula. No meu estúdio, todos, sem exceção, e isso foi uma regra que eu coloquei, apesar delas já fazerem por prática, existe uma ficha
que é preenchida. Não importa se o cara vai ficar ou não. É preenchido, o senhor tem qual que é o seu objetivo? Elas têm por obrigação, quando o cara fizer uma aula experimental, explicar para que serve aquele exercício, qual é o objetivo dele na primeira aula. A gente tem uma aula experimental que é dinâmica, que passa por todos os aparelhos, começa explicando o método, passa por todos. É uma aula que não leva 1 hora, porque parte é explicativa, e onde eu não faço o cara não andar no outro dia, gente. Você vai dar uma aula que o cara não anda no outro dia, e fala assim, meu Deus, vou morrer fazendo pilates. Claro, vocês vão ter que sentir o cliente, porque tem gente que gosta um pouquinho mais de desafio, tem gente que não gosta, mas assim, uma aula organizada, preparada, tem um modelo de aula preparada. Aí vocês têm a bagagem para ajustar algumas coisas durante a aula. Mas se expliquem para que serve aquele exercício, qual é o objetivo, se ele tem uma dor, ó, com o tempo passando, esse exercício ele vai te proporcionar o ganho de força, de estabilidade, e você vai parar de sentir dor. Sabe o que isso vai fazer? O cliente se sentir seguro, falar assim, não, estou aqui com o Igor aqui, ele vai resolver o meu problema. Cara, se você resolver o problema dele, ele vai te endeusar, como a gente estava falando, e vai dizer para os amigos dele assim, ó, vai lá na Dani lá, porque eu tinha um problema no pé, cara, não sinto mais nada. Cara, ela faz milagre. Ele vai virar a melhor pessoa do mundo para você. Então, assim, estabeleça uma relação de confiança durante a aula experimental, que é o tempo que vocês têm. Ele precisa se sentir seguro e confortável. Ambiente. Eu não preciso repetir aqui que a sala tem que estar bem arrumada e organizada, né? Eu cheguei em estúdio, gente. Vamos lá. Coisas jogadas, molas soltas para tudo quanto é lado. Sujo, cabelo é tenso. Lá no estúdio a gente sofre um pouquinho. Mulher solta muito cabelo. O meu piso é claro. Eu vivo pegando pé da cabelo aqui, ó. Então, assim, a gente comprou, sabe aqueles aspiradorzinhos de pó que você vai de vassoura, assim, ó? É facinho de passar e já ajuda. Eu sei que é uma aula ou outra. Seu aluno precisa sentir que você limpa o aparelho, gente. O cara sentou lá suado, tem gente que transpira, aí deita um, sai, você manda o cara deitar ali. Com o tempo isso vai incomodando, passa um paninho. É com água e detergente neutro, tá? Não é álcool. O álcool, ele não limpa tanto e estraga o coríssimo. Então, assim, o seu aluno precisa sentir isso. Beleza? Equipamento de qualidade. Como eu disse para aquela mulher, não puxando sardinha para o meu lado, porque aqui é longe disso. Mas é o seguinte, quem aqui já fez um curso de pilates num equipamento onde você pendura na lateral e ele vai virar? Onde você vai fazer um exercício no reforma, ele faz... O aluno fica desconfortável. Ele fica com vergonha de fazer o exercício, tem outro ali, e ele está fazendo o exercício, está fazendo barulho o equipamento. Ele fica desconfortável fazendo. Então, assim, cuidem com os equipamentos que vocês compram. Lembrem, vocês vendem qualidade. E se vocês querem entregar qualidade, vocês precisam também comprar qualidade. Beleza? Mantenham contato com seus possíveis clientes, mostrem interesse em tê-lo como aluno paciente. Quantos alunos fizeram aula experimental e vocês mandaram uma mensagem no outro dia perguntando, tá tudo bem? Sentiu alguma dor? Tá tranquilo? Pergunta simples. Eu vou te falar. Isso é nossa metodologia de venda. Eu brigo muito com os consultores que eu falo assim, você já ligou para o seu cliente que comprou lá faz 2 meses atrás para saber se ele conseguiu o aluno, como é que está o estúdio dele? Ó, o Matheus é nosso cliente, comprou. Eu falei, não, vamos lá no Pilates Summit, você está começando agora, fez o coquetel de inauguração. Vamos lá, cara, para você pegar a técnica, te ajudar a ganhar aluno. Então, assim, vocês ligam para o cara, mandam uma mensagem. Imagina você recebendo uma mensagem no outro dia, que você fez uma aula, está tudo bem, está sentindo alguma dor, está sentindo algum desconforto. Como ele vai se sentir? Vai dizer, eu sou importante para esse cara. Pô, eu quero um professor desse que está preocupado com o meu bem-estar. Falar não basta, a gente tem que ter atitudes. Então, baseado nisso tudo, eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que é o que eu utilizei, chama 5W2H, tá? Onde a gente vai montar um plano de ação. Eu vou entregar para vocês levarem impresso, mas depois eu posso mandar por e-mail, onde vocês vão relatar as ações para colocar em prática e conseguir os 30 alunos em 30 dias, e depois me mandar uma mensagem dizendo, funciona. Eu fiz tudo isso e funciona. Porque eu fui desafiado, e a gente fez um acordo, né? E vamos lá. Ela disse que se ela conseguir metade, ela vai abrir um novo estúdio e vai comprar equipamento comigo. Se ela não conseguir, eu vou dar um acessório para ela. E ela disse que vai fazer tudo o que eu disse.
Então tá público agora, hein? Filma. Você vai conseguir no mínimo 20. Você vai ver. Então, assim, ó, essa ferramenta é bem legal, uma ferramenta de gestão e planejamento estratégico. Ela ajuda na parte da meta, organizar as ações, determinar o que a gente faz. Então, o que é ela? Essa metodologia ela é o que, por quê, quem, como, quando, quanto e onde. Então, é basicamente assim. Ó. O que a gente vai fazer? Buscar parceria para criar um site para o estúdio. Por quê? Porque eu quero atrair clientes. Quem? Eu. Qual a data de início, qual a data de fim, onde no escritório. Como? Fazer pesquisa de empresas profissionais que desenvolvam esse trabalho. Quanto? Sem custo. Então, você vai colocar no papel todas essas ações e vai acompanhar e fazer com que isso aconteça. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Ó. Criar redes sociais para o estúdio. Objetivo, data, se cadastrar Instagram e Facebook, sem custo, para vocês terem uma ideia. Aqui a outra. Decorar o estúdio, melhorar o ambiente. Por quê, né? Quem vai fazer, data, custo. Então, essa ferramenta, ela ajuda a gente a organizar as ações, colocar prazo e acompanhar. Hoje, no mestrado, a gente já desconsidera a análise SWOT. Entendi. Por quê? Tudo que eu estou pegando do ambiente de informação, meu concorrente também sabe. O Diogo falou isso aqui. O ponto forte, ponto fraco, ameaças, oportunidades, a mesma coisa que eu sei, você vai saber, ela vai saber. Eu preciso fazer algo que ninguém faz. Eu preciso entregar algo diferente, que é valor. A marca, sabe aquilo que ele estava dizendo para vocês? Eu preciso entregar o que ninguém entrega, o que ninguém enxerga. Eu preciso entregar um estúdio, no meu estúdio tem cheiro. O cara chega lá, tem um negocinho com cheiro. O meu estúdio tem coisas que ninguém tem. Então, assim, beleza, a análise SWOT ela ajuda a entender algumas coisas, mas aqui é muito mais prático. Eu gosto mais de ferramenta prática, sabe? O que eu vou fazer, quando, como, onde. Então, quem vai montar um estúdio faz do zero, quem já tem vai adaptar as ações. Aquilo é um exemplo. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, decorar o estúdio. Se é do zero, eu vou fazer uma decoração. Se ele está em andamento há 2, 3 anos, eu vou redecorar ele e vou reinaugurar. Entendeu? Eu brinco que a melhor pesquisa que vocês fazem, sabe qual é? Porque pesquisa é assim, ó. Eu fiz a pergunta para vocês até para entrar nessa questão. Quando eu perguntei para cada um de vocês se vocês comprariam cocô de cachorro, todo mundo me respondeu não. Então a gente tem que tomar cuidado com a pesquisa, que é como a gente pergunta, e existe um outro problema. Se o cara foi aquele dia para uma aula, ele acabou de brigar com a mulher, teve um problema no trabalho, isso vai influenciar no resultado da sua pesquisa. Você quer uma pesquisa confiável? Comece a anotar as observações que seus alunos fazem durante a aula, ou dicas que eles te dão. Comece a observar comportamentos que você vai ter o resultado da sua pesquisa fidedigna, realidade. Então, são coisas que eu venho aprendendo, muito que eu digo para vocês que vem quebrando paradigma. Lá na faculdade de administração, eu aprendo que a gente tem que fazer pesquisa de mercado. Aí você olha assim, a Apple fez pesquisa de mercado? A MetaLife fez pesquisa de mercado? Maior empresa da América Latina de Pilates. Carrefour fez pesquisa de mercado? Eu não sei o Carrefour, mas provavelmente não. Henry Ford fez pesquisa de mercado? Quantos de vocês fez pesquisa de mercado para montar um estúdio de Pilates? Deu certo a maioria? Então a pesquisa de mercado é relativa. Por isso que eu falo, eu sou muito da ação. E eu estou aprendendo isso no mestrado, está casando muito bem com essa questão, da ação, da questão emocional. Planejamento estratégico, vamos lá, que a gente aprende lá na faculdade. A gente faz um planejamento, não que o planejamento seja ruim, mas é o seguinte, pode surgir um Uber amanhã. O que adianta eu ter um planejamento estratégico? Acabou. As ações têm que ser diárias, têm que ser semanais, elas têm que estar acompanhando a velocidade do mercado. E a gente tem que acompanhar a questão emocional do comportamento dos nossos clientes, entender isso. A questão da pesquisa, não que ela seja ruim ou boa. Claro que você se preparar para montar um estúdio é sensacional. É simples assim, como é que eu escolhi o local do meu estúdio? População, perfil da população, se eu estou próximo, os caras vão a pé ou não vão. Tá, tem concorrente, não me baseei por isso, entendeu? O Pilates. O que eu imagino da evolução do Pilates nos próximos anos? Cara, eu imagino só crescer. 90% das pessoas que abrem estúdio dá certo. Agora, o grande segredo é que uma pesquisa que eu faço, todo mundo faz. Eu tenho que descobrir algo que ninguém fez ainda. Eu tenho que fazer diferente dos outros. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Quando eu faço análise SWOT, é show, mas eu enxergo a mesma coisa que você.
Agora, o que eu faço com essas informações é que é o grande segredo. Que é o que eu falo, que é colocar a mão na massa. Dizer o que vocês têm que fazer é muito fácil. Qualquer um vem aqui e vai dizer. Eu quero ver ir lá e fazer. Por isso que eu abri o estúdio de Pilates. Porque era muito fácil eu dizer para o cara, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, faça isso. Eu fui lá e fiz, ó, tá aí o resultado. E são essas as ações. Então eu queria agradecer vocês, muito obrigado. Eu vou estar distribuindo uma folhinha agora para vocês guardarem, para estar fazendo essa metodologia. Vou disponibilizar meus contatos, vocês fiquem à vontade para mandar perguntas, dúvidas. Quero ver todo mundo aí conseguir o máximo de alunos num curto espaço de tempo.